Salve galera do canal, aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Dessa vez não é de Photoshop, dessa vez é uma novidade. Eu vou trazer aqui um efeito no Lightroom, um programa que é muito utilizado para você tratar suas imagens por fotógrafos. Fotógrafos utilizam e muito esse programa por causa da sua facilidade, por causa dos seus efeitos incríveis que podem ser alcançados de maneira bem rápida. Nesse vídeo tutorial a gente vai aprender como fazer o efeito HDR. Dá uma olhadinha como é que fica o antes e depois. Para variar um pouco aqui o canal, o assunto aqui do canal, eu vou trazer alguns vídeos de Lightroom também, vou criar inclusive uma playlist especial para o Lightroom, mas continuarão tendo os vídeos de Photoshop normalmente. Então bora lá aprender esse efeito agora. Então vamos lá pessoal, o primeiro passo obviamente é importar a imagem que a gente quer aplicar o efeito no Lightroom. Então para isso você vem no botãozinho importar e seleciona no seu computador aí a pasta onde você tem a imagem que quer aplicar o efeito. Nesse caso vou aplicar o efeito nessa imagem aqui, então vou selecionar apenas ela e clicar em importar. Agora eu dou dois cliques sobre ela e venho no menuzinho revelação. E é aqui que a gente vai aplicar essa série de ajustes para se chegar no efeito HDR. Então no primeiro passo a gente vai acionar aqui o menuzinho básico e a gente vai aplicar algumas configurações aqui. Como por exemplo, os realces a gente vai deixar em menos 100. Então traz essa barrinha para baixo. E as sombras mais 100. Outro ajuste bem importante é a questão dos brancos, dos níveis de brancos e pretos da imagem. Para a gente não estourar a imagem, a gente vai segurar a tecla Alt e vai fazer esses ajustes no branco e no preto. Que ele dá aí uma ajuda para a gente ver exatamente o ponto que está estourando e a gente para de fazer esses ajustes. Então aqui ó, no branco, por exemplo, a gente segura a tecla Alt e vai arrastando para cima. Aqui no maisinho. Ó, quando você vê que começou a estourar na sua imagem, você dá uma reduzida e chega ao nível que não está estourado. No caso aqui, mais 19, apenas. E no nível de preto a gente vai reduzir. Então pressiona Alt e reduz ali os níveis de preto. A mesma situação, quando começar a estourar, a gente para. Ó, começou a estourar aqui embaixo. Então a gente volta, então menos 30 fica bacana. E agora a gente também vai aumentar a claridade em 100%, mais 100, e a vibração a gente também vai deixar cerca aí de 50 a 60. Deixar aqui ó, 59 tá bom. E a saturação a gente aumenta um pouquinho também, cerca aí de 20 mais ou menos. 21 tá bacana. Você já consegue ir vendo aí o antes e depois através da tecla de atalho Shift mais Y. Olha aí, o antes e depois da imagem como já está ficando. Y novamente para voltar à sua imagem original e vamos dar sequência aqui no efeito. Vamos regredir o menuzinho básico e vamos clicar aqui no menu pincel de ajuste ou simplesmente a tecla do atalho K. Se já tiver acionado algum efeito aqui, você vem aqui onde diz efeito, dá dois cliques que ele vai regredir a zero todos os níveis aqui. E o primeiro passo é a gente deixar a claridade em 100%, que aqui a gente está definindo o ajuste desse pincel que a gente vai aplicar na imagem. Então a gente deixa a claridade em 100%, a saturação a gente aumenta um pouquinho também, deixa tipo mais 15%. E aqui embaixo a gente vai ajustar o tamanho do nosso pincel. Deixa em um tamanho grande para você não precisar ficar retocando e às vezes deixar alguma parte da imagem sem passar o pincel. A difusão deixa em 0. E após você fazer esses ajustes, você já pode aplicar na sua imagem por completo. Após você aplicar o pincel por completo, você vai ver que tem um pontinho aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai duplicar esses efeitos do pincel. Agora a gente vai criar um novo pincel nesse íconezinho aqui e vamos fazer o mesmo processo do lado esquerdo. Aplicando mais uma camada desse efeito que a gente aplicou aqui. E agora a gente vai vir novamente, só que agora no ícone lá da esquerda, clica o botão direito do mouse e duplicar. Perfeito, agora a gente vai vir aqui no menu correções de lente, expande ele aí e a gente vai ativar essas duas primeiras opções, ativar correções de perfil e remover desvio cromático. E para finalizar a gente vai vir aqui onde diz efeitos e a gente vai reduzir um pouco da intensidade para ele dar tipo essa vinheta mais escura na sua imagem. Se você quiser deixar uma vinheta mais clara, é só você deixar essa barrinha em positivo. Quanto mais positivo, mais branquinho vai ficar. E quanto mais negativo, mais escuro vai ficar. Eu recomendo deixar bem suave, tipo no máximo até 10.
Ó, -9 ficou bacana. Então Shift Y, aí você já vê o antes e depois de como ficou o efeito HDR no Lightroom. E aí, curtiu o efeito de Lightroom e o efeito HDR no Lightroom? É muito fácil de fazer, o efeito fica muito bacana, realça as cores de uma maneira incrível, incrível. Se você curtiu, então deixe seu joinha, inscreva-se aqui no canal também para receber mais vídeos de Lightroom e aprender Photoshop aqui no canal também. E é isso, se você quiser também aprender Photoshop de maneira bem simples, dá uma olhadinha aqui no canal, tem muito vídeo sobre Photoshop. Entra também no site photoshopparainiciantes.com.br. Lá tem todos os tutoriais e também os cursos oficiais aqui do blog. Valeu? Dá uma olhadinha aqui no canal, tem muito conteúdo bacana para você aprender. Também muitos filtros e efeitos no Photoshop para aplicar nas suas imagens. Dá uma olhadinha aqui, tem muita coisa bacana. Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson Pavilac e até o próximo vídeo aqui do canal.